que estão à nossa volta. Pode ter certeza que o Espírito Santo visitou muitos aqui hoje, tá? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E o Senhor tem muito mais para nos dar essa noite. O Senhor tem muito mais para nos dar essa noite. Feche os seus olhos. A palavra do Senhor nos diz em Apocalipse, a partir do versículo. Feche seus olhos. Diz assim: e vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi a cidade santa de Jerusalém, Nova Jerusalém, que Deus descia do céu. Aleluia. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles, o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Mais para frente, um pouquinho, versículo 6, o Senhor diz: aleluia. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Glórias a Deus. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da vida. Aleluia! E quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quantos filhos do Senhor estão presentes aqui? Quantos vão para o céu? Quantos estão salvos aqui? Quantos têm certeza da sua salvação? Hoje o Senhor está dando oportunidade. Se você ainda não tem certeza, hoje o Senhor está estendendo as mãos para você. Hoje Deus quer te salvar e salvar também os seus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Maravilhoso, Senhor. Se eu pudesse imaginar como iria ser lado a lado com você, se eu pudesse imaginar o que eu iria ver face a face com você, se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar. Fala isso com Deus agora. Guiado por tua glória, o que eu irei sentir, eu não sei se vou dançar, nos seus braços vou cair, mas eu sei na tua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto? Aleluia. Vou poder falar, se eu pudesse se eu pudesse imaginar. Aleluia. Aleluia. Você consegue imaginar, meu irmão? Você já consegue imaginar? Feche os teus olhos. Aleluia. Se eu pudesse imaginar como ia ser lado a lado com você, se eu pudesse imaginar o que eu ia ver
Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Aleluia, Senhor. Amém. Glória a Deus, amados. Está fraco? Glória a Deus. Amém. Sente a presença do Espírito Santo aí. Aleluia. Glória a Deus. E agora vai chegar um momento que vai se apresentar diante da palavra. Aleluia. Amém. Convido todos os irmãos com muita alegria e felicidade, que é o momento do dízimo e das ofertas. Aleluia. Glória a Deus. Convido a todos os irmãos que sentirem no seu coração a fazer a sua oferta essa noite. Não se sintam constrangidos, principalmente visitantes, tá? Mas faça de coração. É uma igreja, nós somos uma igreja missionária, todo mundo já sabe, nós investimos na missão, na igreja, e nós ofertamos e dizimamos para o crescimento da obra cada dia mais, amém? Você que é dizimista já sabe da sua obrigação. Erga sua mão, o irmão vai levar um envelope para você. Enquanto ele está entregando o envelope, eu queria aqui apresentar os visitantes dessa noite. Amém? Jadiane, é isso? Glória a Deus, seja bem-vindo, irmão. Glória a Deus. Maíra, filho da Elisângela, cadê? Maíra. Mayra. Aí de surdo é cego, glória a Deus. Não só não perco, não. Amém? Seja bem-vindo, viu, querido? Tem mais aqui, Marcos. Marcos ali, ó. Meu Deus. Júlia. Ali. Cheguei. Josimar. Glória a Deus, seja bem-vindo, irmão. Renato. Glória a Deus, seja bem-vindo, irmão. Tem conversa, viu? 5 pastores só. Um pior que o outro, tá? Amém. Pastor Luiz, deixa que eu começo, tá bom? Se passar por mim aí, não. Brincadeira, irmão. Seja bem-vindo, viu? Amém. Tem aqui também a Júlia. Não é Júlia, Júlia? É Júlia. A Júlia, não. Filha do presbítero. Meu irmão, eu orei muito para Deus me dar o prazer de conhecer você pessoalmente. Ele me deu honra, glória a Deus. Por isso. Orei muito para essa menina. Amém? Glória a Deus. Sejam bem-vindos no nome da Igreja Batista, viu? Estamos felizes com a presença de todos vocês. Volte mais vezes. Amém? Glória a Deus. Todo mundo pegou o envelope, todo mundo quis pegar, levantou o braço, não faltou ninguém. Amém? Vamos orar pelos inícios, pelos ofertantes. Glória a Deus. Queria pedir o pastor Chulo para vir orar para a gente aqui. Meu Deus. Mantenha a fé, que a sua alma e ora não te fica por 1000, tá? Pode ser, igreja? Levanta seu envelope assim de fé. Vamos orar com os seus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento de dízimo e oferta na tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor fez e faz sobre as nossas vidas. Abençoe cada dizimista, cada ofertante da tua casa, Senhor Deus. Que o Senhor possa multiplicar 100 vezes mais aquilo que eles estão apresentando no teu altar, Senhor Deus. Abençoe também aquelas pessoas que não dizimaram, que não ofertaram. O Senhor sabe onde está no coração, o Senhor sabe o que está acontecendo, Senhor. Abençoe da mesma forma, 100 vezes mais, para que ele possa vir ofertar e adorar o teu santo nome através da tua oferta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Pode trazer seu dízimo e sua oferta, por favor.
estaremos orando pela vida do pastor, das nossas crianças. Eu sentir no meu coração, pastor, que a gente também ore pelas pessoas, pelas vítimas, pessoas lá da enchente, que não é brincadeira, né? Uma coisa que começou a parecer tão pequena e as coisas estão aumentando, parece saindo de controle. A gente só vê muita informação e você tomar tamanha proporção que é aquilo, né? A gente possa levar o nosso coração a Deus, para que Deus esteja visitando aquelas famílias lá. Muita gente perdeu muita coisa, vidas foram perdidas lá, para que Deus possa confortar as famílias e possa continuar a levar tantas pessoas que têm ajudar, tantas igrejas, pessoas que têm contribuído, né? É muito bacana ver isso. Amém? Vamos orar? Estenda sua mão sobre a vida do pastor, por favor. Pai amado, Pai querido, Deus eterno, todo-poderoso, presente diante de Ti, Senhor, teu filho, pastor Luiz, o Senhor use ele tremendamente nessa noite. Para que a palavra, Senhor, que o Senhor trouxe ao coração dele, venha ser ministrada a essa igreja, a fim de trazer crescimento e direcionamento a teus filhos. Pedimos também às nossas crianças, Senhor, que estão sendo levadas para a sala, para serem ministradas sobre a vida delas. Que elas possam crescer cada dia mais, Senhor, na Tua palavra e na Tua verdade, Senhor. Em breve pode estar levando o Teu Evangelho. Também pedimos, Senhor, às pessoas, às famílias e vítimas daquela enchente, Senhor, em todo o estado, Pai. Tem sido avassaladora, Pai. Que Teu Espírito alcance, Senhor, cada vida lá, cada família lá, esteja restaurando, esteja, Senhor, levantando o ânimo, dando força para eles continuar seguindo, Senhor. E eu peço que o Senhor continue a enviar seus anjos para lá, Pai. Seus missionários, pastores, irmãos e irmãs que têm se dedicado, Senhor, a levar um pouco de conforto, um pouco de carinho, sustenta aquele teu povo que está lá, Senhor, para que possa cada dia mais, Senhor, estar fortalecido, Senhor, e poder levantar aquela cidade, Senhor, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ser encaminhados para sair. A igreja pode permanecer. Eu queria deixar os meus meninos que estão testemunhar e tem tudo a ver com o que eu vou ministrar nesta noite. Então, a Viviane vai testemunhar a experiência para todos que Deus aqui por esses dias. Conversando e eu fui contando umas experiências que eu tenho com Deus. Na verdade, eu tenho várias experiências com Deus. E uma delas foi quando eu fui transferida aqui para Vitória. Eu sou chifone, do começado. E tem 6 meses que eu estou aqui na cidade, trabalhando. E eu vim para cá. E quando eu vim para cá, eu vi assim, muito confiando em Deus, mas ao mesmo tempo meio insegura. E eu, assim, quando eu chegava em casa, eu entrava no quarto. Antes eu dormia, eu debatia muito com Deus, eu orava muito para Deus, eu falava, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou longe da minha casa, longe da minha família, eu tenho vendas para me bater, para quem não sabe, eu trabalho com vendas e eu presto serviço do Banco do Brasil e a minha meta é muito alta, eu tenho uma meta de 1 milhão, todo mês eu tenho que entregar essa meta. E assim, o desespero tomou conta de mim, sabe? Eu comecei a falar assim, eu não sou capaz. E o Tássio, mais que ninguém, ele me acompanhava muito, porque às vezes eu não tinha com quem desabafar, eu não queria falar com meus pais. E eu falava, Tássio, o que eu vou fazer? E ele falou assim, mas você tem que confiar em Deus. Eu disse, mas eu confio. Só que as coisas estão assim, difíceis para mim. E assim, eu não ando com dinheiro dentro da bolsa. E aí teve um dia que eu tinha ido no banco, eu trabalho no banco, mas eu tinha em outra instituição, eu tinha sacado uma quantia. Na realidade, eu saquei uma quantia mais alta, porque eu tinha que colocar na minha conta, eu tinha que fazer uma outra transferência. E assim, eu não entendi por que eu peguei aquele valor e coloquei dentro da minha carteira, eu vim da igreja. E eu falei assim, gente, na realidade eu vim um pouco mais da igreja com aquele valor, eu não sou acostumada de lá, eu só ando o máximo que eu ando na minha carteira é R$30 ou o meu cartão mesmo. E assim, eu estava muito tocada. E uma noite antes, eu tive uma semana antes, eu tive um sonho. E assim, esse sonho era me dar uma oferta abençoar uma pessoa. E eu fui para
abençoar era um valor muito significativo, e eu fui para abençoar essa pessoa, nossa Senhor. E eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Eu fiquei no espírito, e às vezes em oração eu tenho o costume de falar assim, paizinho, eu tenho o costume de falar com Deus, de chamar com Deus, ele é do meu pai, sabe? Eu converso com ele como se fosse com o meu pai. E aí assim, eu vim para a igreja, fiquei em silêncio, naquele dia eu trouxe aquela quantia. E aí quando eu cheguei aqui, antes de tudo, eu tinha separado uma quantia para mim dar para a igreja. Só que assim, uma coisa muito de doido. Que na hora das ofertas, foi uma quantia assim que eu até falei para Tássia, essa quantia me superou todos os meus limites, porque todas as minhas ofertas eu já dei dízimo, vários dízimo, mas essa oferta eu nunca dei esse valor. E aí eu fui, dei esse valor, coloquei no envelope e Deus começou a falar comigo, falou muito. Foi até a irmã Vilma, não é isso? Seu nome? Eu sei que ela bateu a mão no meu ombro e falou assim, você quer voltar para Jesus? E eu olhei para ela assim, eu sou da igreja, irmã. E assim, sabe, Deus estava falando muito comigo ali. E assim, eu não entendi o mistério, eu falei assim, Deus, eu estou te dando esse valor. Quando eu cheguei em casa, eu falei, gente, esse valor vai fazer falta para mim, porque eu estou longe dos meus pais. E eu preciso de guardar uma quantidade, porque se eu precisar de ir para o hospital, se eu precisar de fazer qualquer coisa, eu tenho que ter esse dinheiro de reserva. E assim, Deus supriu todas as coisas, sabe? Porque eu estava com uma meta, eu não ia bater minha meta. No outro dia eu cheguei, eu fiz uma venda que mais ou menos deu ali um valor de, totalizando uns 275 mil, sabe? Eu falei assim, cara, agora eu entendi por que Deus mandou eu tirar aquela oferta e dar, porque assim, meus vendas começaram a prosperar e de lá pra cá, nada faltou pra mim, sabe? Glória a Deus! De Deus, que vocês têm, dá para Deus, sabe? Porque Deus te deu, tudo que você tem foi Deus que te deu. Então, assim, o que você espera de retribuir para Deus com as coisas maravilhosas que Ele tem para você na sua vida? Amém. E essa foi meu testemunho com o pastor. Foi uma coisa assim, uma gratificação que eu dei para a igreja, uma quantia mínima, simples, mas que Deus começou a prosperar na minha vida e nada faltou na minha vida. Amém. Semeie na terra, você vai prosperar. No ano passado, nas férias, eu fui com o Leandro para São Paulo. Nós fomos em um congresso. E no último dia desse congresso, Deus colocou um valor no meu coração também. Sabe aquele valor, irmão? Você Jesus não deixa de brincadeira. Esse valor é muito para mim, muito assim. E aquele negócio queimando no meu coração. Abençoa com esse valor. Eu disse, eu não tenho condição de fazer não. Assim, eu nem tinha recurso, nem no bolso, nem no canto, não tinha aquele valor, né? E eu falei com a Liana, né? Porque a gente faz a concordância, eu disse para ela, Deus colocou o valor no meu coração. Então eu disse para ela, disse, né? Deus colocou, vamos abençoar. Aí ela falou como, né? A nossa pergunta era como fazer aquilo. Aí, com pouco tempo, o pastor que estava ministrando, ele disse, se Deus coloca no seu coração e você não tem condição de ofertar tudo de uma vez, no final do culto, nós temos ali no stand, uma maquineta onde você pode parcelar aí o valor, você pode dar um valor mais alto e parcelar. E eu entendi que era aquilo ali que a gente precisava e a gente foi lá e passou o cartão, né, naquele valor que Deus tinha proposto no nosso coração. Eu falo para você, irmão, não tem faltado nada, graças a Deus. Deus tem suprido nossas necessidades, Deus tem cuidado de nós com muita maestria, Deus tem nos surpreendido e até aqui nos ajudou, Senhor, porque o nosso Deus é fiel. Quando Deus propõe algo no seu coração, não tenha medo. Eu não estou falando de barganha, irmão, não estou falando de dar para receber, eu estou falando de propósito, eu estou falando de uma vida direcionada por Deus, que ouve a voz de Deus. Abra comigo a palavra do Senhor no livro do Gênesis, no livro dos começos.
capítulo de número 26. Não precisa se levantar, eu vou deixar você confortável com a sua história. Estamos felizes nesta noite, mais felizes ainda com a presença do Renato, né? Renato foi fruto de 52 dias de oração aqui, né? Jejum e oração. Deus é Deus de milagre, né, Jéssica? Eita, Deus fiel, né? A gente chegou aqui ao ponto de pensar em fazer o culto dos encalhados, mas graças a Deus, Deus ouviu a nossa oração, né? Brincadeira, porque eu amo esse casal, um casal que a gente tem intimidade e pode brincar sem os irmãos se desviar da igreja, né? Tem gente que é assim, se a gente brincar muito, acha que o pastor não é sério e quer se desviar da igreja. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Gênesis capítulo 26. Isaac vai a Gerar por causa da fome. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas essas terras, e a tua semente e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Palavra do Senhor. Feche teus olhos nesta hora, não invalidando a oração que já foi feita, mas eu quero orar um pouco mais. Pai Santo, aqui está o teu povo diante da tua presença, meu Senhor. Eles não precisam ouvir a minha voz, eles precisam e necessitam ouvir a tua voz, meu Senhor. Por isso, venha nos despir, Senhor, de tudo aquilo que é humano, natural e terreno, colocando sobre nós a tua graça, Senhor, a graça salvadora, que nos dá intrepidez e ousadia para pregar a tua palavra, de maneira que corações sejam tocados, ó Deus, que pensamentos sejam transformados, que vidas sejam libertas e salvas para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Nós estamos diante de um fato da história, que nós precisamos entender historicamente, para que nós possamos entender todo o contexto e toda a mensagem que Deus quer trazer ao nosso coração. A palavra fala de um período de fome, e se formos olhar, esse período ele aconteceu muitas outras vezes. Aconteceu em um período de guerra, um período político, quando Samaria é cercada e aquele povo passa um período de fome muito grande, porque ninguém entrava e ninguém saía em Samaria. Nós tivemos um período de fome através da revelação do sonho de Faraó, José governou com maestria o Egito, fazendo com que aquele povo fosse bem sucedido em um tempo de fome. A palavra inicia dizendo aqui no capítulo 26 que houve fome como houve no tempo de Abraão. Ou seja, essa fome aqui, ela existia e acontecia de certos em certos tempos. E é diferente da fome que nós temos hoje. Nós temos e tratamos uma fome muitas vezes humanitária. Um país tal está passando por fome, mas é uma fome de um problema governamental e político. Não porque o país não possa prosperar, é porque falta investimento, falta uma política de qualidade e tem todo o governo por trás levando aquela cidade e aquele país a esse fracasso. Guerras e muitas outras coisas contribuem para isso. Mas essa fome aqui não é a fome que nós temos
quando está perto do almoço, não é uma fome que tem a ver com apetite. Não é também aquela fome que alguém passa próximo da nossa casa enquanto às vezes nós desperdiçamos comida. Não é uma fome específica em um lugar específico, é uma terra, é uma região inteira que deixou de produzir e de gerar, de maneira que aquelas pessoas normalmente precisavam migrar para outro lugar, para que pudessem então sobreviver daquele momento de crise, aquele momento de dificuldade em que a terra estava passando. A gente vê algo engraçado no desenho do Pica-Pau, né? Tem um período em que ele não migra junto com os outros pássaros, e vindo o inverno, a dificuldade vem, a fome também, e tem todo um contexto ali engraçado, naquele período de fome ali, que o Pica-Pau passa por não migrar com as outras aves para o outro lado, aonde haveria sementes, alimento e prosperidade. Isaac está diante de um grande desafio, que é obedecer a Deus em tempo de crise. Irmão, e se tem um negócio que nos leva a tomar atitudes precipitadas, é o momento da adversidade, é o tempo da dificuldade, é o tempo da crise, é o dia em que o problema bate na nossa porta e por mais que creiamos, nós somos pegos de uma surpresa tal que não sabemos como reagir diante daquela situação. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Um caso desses é Moisés. Moisés está agora e Moisés tinha experiência com Deus, falava com Deus, conversava com Deus, ouvia a voz de Deus. Mas chegou um momento em que o povo pediu carne e Moisés, se apresentando diante de Deus, disse: Senhor, esse povo quer carne. E a gente está falando de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Uma vez o exército americano calculou e disse que precisaria de aproximadamente 150 toneladas de carne para abastecer aquele povo. Você tem noção do que eu estou falando? E Moisés se apresentando diante de Deus, Deus disse: beleza, Moisés, eu vou atender o desejo desse povo, eu enviarei carne. E Moisés, que conhecia Deus, a providência de Deus, o cuidado de Deus, que conhecia o poder de Deus, Moisés olha e diz: como assim, Senhor? O Senhor vai degolar todas as vacas que tem aí pelo deserto? O Senhor vai fazer subir todos os peixes do mar para alimentar esse povo? É impossível. Você está entendendo? Tem momentos, irmão, em que a terra não quer produzir o seu fruto. Tem momentos em que o lugar em que nós fomos inseridos é um lugar de crise, é um lugar de dificuldade. E muitas vezes essa dificuldade ela vem e nos pega de surpresa de tal maneira que não sabemos como reagir, mesmo sabendo que o melhor é descansar e confiar em Deus e em suas promessas. Porque Isaac estava debaixo de uma promessa. Havia uma promessa em que Deus abençoaria Abraão e toda a sua descendência. E Isaac agora debaixo dessa promessa, ele deveria no mínimo confiar nas promessas de Deus. Mas a palavra não nos diz isso. A palavra diz que Isaac intentou descer para o Egito, e ao tentar descer para o Egito, Deus lhe fala ao coração e disse: Isaac, não faça o quê? Não faça isso. Porque, irmão, a primeira coisa que passa pela nossa cabeça no momento de crise é descer para o Egito. E o Egito, irmão, simboliza o mundo, simboliza uma vida em que vivíamos antes de conhecer a Deus, uma vida longe de Canaã. E todas as vezes que a dificuldade se apresenta, nós queremos correr para o mundo. Nós temos um grande exemplo, os discípulos, quando Jesus agora é crucificado, mesmo debaixo de uma promessa que ele ressuscitaria e que ele agora receberia esse nome que está acima de todo nome. Havia uma promessa da ressurreição, havia uma palavra de Jesus, uma garantia de que ele ressuscitaria e que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Mas os discípulos, temendo, Pedro agora decide voltar ao Egito, voltar às velhas práticas, pega a sua rede, entra em seu barco e diz: olha, eu vou pescar, fazendo com que os seus condiscípulos tomassem o mesmo rumo e o mesmo caminho. E fazendo assim, voltando às velhas práticas, eles precisaram agora de um novo encontro com Deus. É o que acontece com Isaac. Isaac agora deseja descer ao Egito. O Senhor lhe aparece, o Senhor se apresenta a ele e diz: olha, Isaac, não faça tal coisa, fica no lugar que eu te disser. Porque, irmão, não tem lugar melhor para ser estado do que estar no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Eu já recebi muitas propostas de ir para fora do país, irmão. Eu tenho visto e tudo. Já recebi propostas de ir, de trabalhar, de
de pessoas que estão em outro país, estão se dando bem, mas eu acredito que Deus me fará prosperar onde Ele quer que eu esteja. A bênção, irmão, ela tem que correr e me alcançar, não sou eu que tenho que estar correndo atrás de bênção. Quem está entendendo o que eu estou falando? O problema é que às vezes a gente, pela precipitação e pelos rumores de fome na terra, pela preocupação excessiva com as coisas desse mundo, nós desejamos migrar para onde Deus não quer que nós migremos. Nós desejamos ir para um lugar onde Deus não estará, onde Deus não manifestará a sua graça, a sua glória, a sua misericórdia. Melhor é estar no lugar onde Deus quer que nós estejamos, porque ali haverá providência, ali haverá cuidado, ali haverá proteção, ali haverá abundância, ali haverá a mão do Senhor ao nosso favor. É por isso que Deus está dizendo para nós nessa noite: fiquemos aonde Deus quer que nós estejamos. Quem está entendendo esta palavra? Não dê um passo sem o direcionamento de Deus na sua vida. Fique onde Deus quer que você fique. Versículo 6, assim habitou Isaac em Gerar. Gerar significa região. Pode ser também sinônimo de pernoito, como também pode ser simbolismo de círculo, né? de andar em círculo. E Gerar esse lugar, irmão, que por mais que a gente não veja possibilidade de prosperar, por mais que a gente não veja possibilidade de crescimento, por mais que não vejamos possibilidade de alcançar algo em Gerar, nós temos que entender que Gerar é o lugar onde Deus determinou por um tempo, porque em Gerar Ele nos tratará, nos levará por um processo, que nós chegaremos no lugar onde Deus já preparou para nós. Quem está entendendo esta palavra? Versículo 12: e semeou Isaac naquela mesma terra. E semeou Isaac naquela mesma terra. Primeiro ele fica, primeiro ele ouve a voz de Deus, e depois que ele fica, ele, quando decide ficar por obediência a Deus, ele decide ficar de bom grado. Tem pessoas, irmão, que até ficam onde Deus quer, mas fica com cara feia, fica murmurando, fica reclamando, fica arengando, como diz na Paraíba. Então olha para o seu lado aí, olha para pelo menos as 3 pessoas, tenta identificar aí se tem um crente que está emburrado do seu lado e que está com desejo de não estar em Gerar, não está no centro da vontade de Deus. Ele está em Gerar, mas não queria estar em Gerar. Tem alguém aí emburrado do seu lado? Irmão, é fácil identificar, irmão. Ele está parecendo que foi batizado no limão. Ela está parecendo delegada da Polícia Civil. Tem alguém aí? Tem não, né? Graças a Deus não tem essas coisas aqui não. Então semeou Isaac naquela mesma terra. Isaac não só ficou, irmão. Porque, irmão, obedecer reclamando é melhor não fazer. Sabe quando a pessoa faz? Você manda o menino fazer alguma coisa e o menino vai reclamando. Vai na padaria, irmão. Não é? Só tem eu nessa casa. Isso não acontece não, né, Juan? De maneira nenhuma. Então, às vezes Deus manda, irmão, a gente fazer algo e a gente faz, mas até faz. Eu não queria fazer, não. E faz porque tem que fazer. Irmão, ou a gente faz coisas de bom grado. A palavra diz que nós temos que receber de bom grado a palavra do Senhor. E Isaac agora, ele recebe de tão bom grado, entendendo o propósito, que havia um propósito naquele lugar de pernoite. Irmão, Gerar não é o seu lugar. Você não vai permanecer em Gerar, mas se preciso for por obediência a Deus, fique em Gerar, semeie em Gerar, porque Deus te fará colher em Gerar. Quem está entendendo esta palavra? E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Entender, irmão, que a bênção vem de Deus, que a bênção vem da mão de Deus. Irmão, faz toda a diferença na nossa vida. O problema é que às vezes temos dificuldade de entender que a bênção vem de Deus. Você sabe que você está bem vestido? Porque Deus tem cuidado de você. Você sabe que as suas contas estão pagas? Porque Deus tem cuidado de você. Você sabe que você está debaixo de um teto que lhe ampara? Porque Deus tem cuidado de você. Quando o homem, irmão, faz do seu braço a sua força, o braço encarna a sua força, ele está mal.
Maldito é o homem que confia em outro homem. E essa confiança não está dizendo que você tem que andar desconfiado dos seus irmãos, porque o amor não suspeita mal. Essa desconfiança, na verdade, essa falta de confiança no homem, é não fazer do homem o seu tudo, é não fazer das coisas o seu tudo. Não, meu salário é tudo na minha vida. Se eu perder esse emprego, eu não sei o que vai ser de mim. Não, olha, minha mulher é tudo na minha vida. Se ela for embora, eu morro, né? Eu sinto muito a sua falta, meu irmão. Não vai embora. Então, a gente entender isso, que Deus não quer que nos apoiemos em homens, mas na vontade de Deus, irmão. Isso faz toda a diferença. Tá rindo, né, meu senhor? Deixa eu me concentrar aqui, não. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E irmão, Isaac agora colhe 100 vezes mais. E sabe onde foi que ele semeou? Numa terra seca, numa terra árida, numa terra pedregosa, numa terra que não tinha recursos, né, suficientes para que ele pudesse ter uma boa colheita. Mas quando a gente entende, irmão, que não é um lugar, mas é o poder da semente. Quando entendemos que o segredo não está no lugar, está na semente, nós começamos a provar de coisas incríveis. Certo dia ouvindo um pastor, e ele ministrando sobre semear, sobre prosperidade, ele disse, falando dele, foi muito interessante, porque nesse dia Liana estava na cozinha, para lugar de mulher, né, irmão? Brincadeira. Mulheres, só tem essa brincadeira. Ela estava lá, e eu estava no quarto fazendo algumas coisas. Mas lá não tem isso não, irmão. A gente reveza, né? Ela tem porte de arma, irmão. Então eu não posso brincar muito, né? Então, e eu estava ouvindo esse pastor pregar sobre semeadura, sobre semente, sobre investir os nossos recursos no reino, na vida dos nossos irmãos, e entendendo que isso traz prosperidade. Igual aquela palavra falou comigo de tal maneira. Ele falava, não viva pelo que você tem, não viva pelos seus recursos, não viva pelos seus bens, viva pelo poder da sua semente. Não ande por vista, creia no que você semeia, porque Deus te dará uma grande colheita. E daqui a pouco eu estava chorando ouvindo essa mensagem, porque nós acreditamos muito no poder da semente. Nós acreditamos que Deus, Ele abençoa, Ele retribui. E daqui a pouco eu estou chorando, vem Liana lá na cozinha chorando também, me abraça, os dois começam a chorar, ouvindo essa mensagem, entendendo o poder da semente. Existe algo poderoso na sua mão, no seu bolso, existe algo poderoso na sua vida, e que você precisa entender que através do compartilhamento daquilo que Deus tem te dado, Deus tem coisas ainda maiores para você. Isaac, ele não olhou a condição da terra. Às vezes nós temos dificuldade de semear. Nós ouvimos muitas coisas, irmão, e infelizmente o que nós ouvimos atrapalha a nossa semeadura. Às vezes o que nós ouvimos atrapalha aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. Às vezes nós queremos, sei lá, abençoar. Aconteceu algo interessante. Algo aqui, eu não sei quem foi, então por isso que eu vou falar um milagre e não vou dizer o santo para ninguém fazer rumaria, né? A nossa igreja, irmão, como uma igreja segue o padrão de igreja tradicional, e nós temos prestação de conta, os envelopes de dízimo, ele tem uma cartelinha lá normal, com os valores dos dizimistas, tudo certinho, mas é algo restrito entre a tesouraria e o membro, né? O membro vai lá, a tesouraria coloca ali coisa, e a pessoa vai lá no culto seguinte, apanha lá no seu envelope. Aí eu vi uns rumores que alguém estava incomodado e não ia mais dizimar, porque alguém olhou a carteira dele. Irmão, pode olhar a minha, ali está toda preenchida o ano inteiro, irmão, graças a Deus. Todos os anos, eu fecho o ano com a minha cartelinha toda preenchida, porque todos os meses, eu e minha casa, somos semeadores da obra do Senhor. Quem está entendendo esta palavra? Então, irmão, só tem vergonha quem não é dizimista, quem não entendeu o propósito ainda da semeadura. E nós respeitamos você, nós respeitamos o seu posicionamento de não querer investir.
né? Porque talvez você está olhando para a terra e está dizendo, a terra não é como eu quero não. E você está procurando semear num lugar onde Deus não quer que você semeie. Se Deus falou para você semear e gerar, se em gerar que você está, irmão, em gerar que você tem que semear. Quem está entendendo essa palavra? Só que às vezes a gente está em gerar, irmão, com o coração, sei lá em Bagdá. A gente está aqui, mas quer semear lá não sei aonde. Você está entendendo o que Deus está falando? E só pegar um gancho aqui e abrir um parênteses. Em gerar, irmão, a gente paga a conta. Em gerar, tem despesa. Em gerar, irmão, tem custo, tudo isso aqui. E eu estar em gerar, irmão, e não semear em gerar, eu estou sendo um mínimo infiel. Quem está entendendo o que Deus está falando? Então você não querer semear é um direito seu, né? Mas a colheita só vem na vida de quem semeia. Isaac semeou naquela mesma terra. Isaac não olhou para o sol, não olhou para a terra, não olhou para o clima, não olhou se havia rio, riacho ou qualquer outra coisa, ou açude. Isaac semeou naquela mesma terra, porque Isaac estava debaixo de uma palavra divina. Isaac estava debaixo de um direcionamento de Deus. E quem está debaixo do direcionamento de Deus não se preocupa com o dia de amanhã. Quem está entendendo esta palavra? Só se preocupa com amanhã, irmão, e não consegue semear. Quem ainda não entendeu a força da sua semente. É um grãozinho pequeno. Você cavuca a terra, joga, faça com o pé. Não precisa nem ser com a mão. Daqui a pouco você vai colher ali. 30 por 1, 60 por 1. Não tem matemática que bata com Deus, mas 100 por 1. Olha só, 30, 60. E era para ser quanto na matemática? Hã? E por que é 100? Porque os 10% voltam para a gente como retorno, irmão. Deus não quer nada de ninguém, não. Deus quer só provar a sua fé, a sua fidelidade. O que você tem semeado, irmão, vai voltar para você com abundância. Deus, eu falo isso porque Deus tem cuidado de mim e da minha família. Deus tem me vestido com o melhor, vestido a minha casa. Irmão, eu tenho um perfume importado que ainda está fechado lá, lacrado, que nunca nem usei. Teve tempo desse ter 2, 3 sapatos lá que eu não tinha nem usado ainda. Sabe por quê? Porque Deus cuida dos seus. Você nunca vai me ver, irmão, com miséria, com um negocinho. Meu carro, irmão, serve para servir a igreja. Nós levamos irmão em casa, nós vamos buscar irmão. Tem gente que diz, pastor, estou aqui em tal canto, me dá cara. Dou, passa aí e faço. Sabe por quê? Porque a gente crê no poder da semente. Uma carona é semente na vida do irmão. Se eu precisar mudar a rota, irmão, antes de chegar na igreja para pegar um irmão em casa, assim nós vamos fazer. Se precisarmos de deixar o irmão em casa depois do culto que veio lá da serra, de onde for, nós vamos fazer. Lá do Retiro do Congo a gente vai fazer, né? Sabe por quê? E não é barganha com Deus, é porque nós cremos no poder da semente. Deus está querendo te tirar de um lugar, irmão, de comodismo, de mesquinhez e de avareza, para te levar para um lugar de abundância, de prosperidade. Gerar, irmão, essa terra seca e difícil é apenas um lugar de pernoite, é apenas um lugar onde você por um momento será aprovado, é apenas uma região, não é o todo da sua vida. Deus tem um mapa geográfico muito maior para andar com você e te levar a lugares inimagináveis. Versículo 13, engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. É o estágio. Engrandeceu-se o varão, continuou engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Outra coisa que vem com a prosperidade, irmão. Depois de semear e de provar da prosperidade, nós precisamos lidar com a inveja. Se você é de açúcar ou de louça, irmão, se você tem medo de cara feia, ou que alguém fale de você, não queira prosperar não, irmão. Porque a pessoa ela só vai ficar feliz até você igualar com ela. Se você passar dela, pode ter certeza, você vai ser alvo de inveja. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Não tem como, irmão, você prosperar. Arruma o seu cabelo para ver, a outra vai lá, nossa, cabelo bonito, acho que foi caro, né? Mulher adora essas coisas, né?
Olha o cabelo dela. Você viu o sapato fulano a ver? Menino, aqui vai ser da Arezzo, né? E mulher é uma bênção, rapaz. Ah, Jesus, mulher é uma bênção, né? Irmão, se Deus te prosperar em algo, tenha certeza de uma coisa, vai rolar inveja. O problema é que nós precisamos estar em paz, entender quem nos chamou e quem tem nos feito prosperar. A sua prosperidade, irmão, ela não virá pela mão de homem. E se está vindo pela mão de Deus, irmão, fale o que quiser. Aleluia, é bênção de Deus, é promessa de Deus, é fruto da fidelidade e da bondade de Deus. Então, irmão, o diabo que se exploda, né? Então, você vai precisar lidar muito bem com a inveja. Você vai precisar lidar com esse sentimento que automaticamente gerará no coração das pessoas imaturas e que não aceitará te ver bem. E isso não tem nada a ver, irmão, com quantia, não tem nada a ver com posse, porque é possível que o camarada tenha um carrão daquele de Marcelo ali, aquele é carro de rico, né? Se dá para vender, eu disse, quem me dera um dia comprar um carro desse de rico, né? Até invejei o carro do irmão, né? Está à venda, né? Está à venda. Eu aceito, irmãos, de ofertas. Os irmãos querem comprar, vou comprar o pastor carro do irmão Marcelo. Então é possível que o irmão tenha um carro como o carro do irmão Marcelo, um carro abençoado, uma Hilux, né, como o carro do irmão Valdir. E investe em eu, irmão, que tem um carrinho popular, né? E olha que hoje eu tenho o privilégio de ter um carro novo, né? Eu e minha esposa, né? Graças a essa mulher trabalhadora também, que é, né, a mulher que garra no chifre do boi comigo. Mas eu tenho um carrinho velho, um Ford Ka, caindo nos pedaços. Ano 2000. Hoje está com 21 anos já, está até de maior o carro meu aqui, né? E era um carrinho velho, pintura queimada, irmão, não tinha ar-condicionado, direção, nada disso. E às vezes eu carregava 8 pessoas dentro daquele carro para ir para o monte, fazer as coisas, fazer tudo que tem direito, né? Eu carregava cimento, tijolo, areia, brico dentro daquele carro para fazer as reformas da igreja. E certo dia eu estava no monte, irmão, eu numa igrejinha de bairro que hoje o meu salário é maior do que a entrada que tinha lá. Eu num carro velho que muitas vezes o ponteiro da reserva colava assim e eu ficava assim, vai ficar aí mais um tempo, é pela fé. E a gente andava, irmão, ali pela fé na reserva. Certo dia eu estou no monte, quando eu me ajoelho ali com alguns pastores, nós em oração, veio um pastor que não me conhecia, ele disse, olha jovem, eu não te conheço, eu não sei se tu és pastor, eu não sei qual a tua classe social, mas eu vejo uma inveja muito grande em tua vida. Eu te vejo ajoelhado como que em um tapete, mas em tua volta eu vejo como que lobos querem te devorar. E eu olhei e disse, Jesus, está mal, o camarada me invejar, está na lama ele, porque o carro velho, não tem salário, não tem nada, e o camarada... Mas é porque isso não tem nada a ver, irmão, a inveja, ela não tem nada a ver com o que você tem a ver com quem você é. E Isaac, irmão, agora era alguém que estava no centro da vontade de Deus. Você sabia que isso incomoda pessoas? Você sabia que você fazer a vontade de Deus incomoda pessoas? Você sabia que você permanecer fiel a Deus incomoda pessoas? Você sabia que permanecer em Gerar, mesmo quando a vontade de descer para o Egito, isso incomoda pessoas? Alabe a sobreterga. E nós precisamos entender que estar no centro da vontade de Deus gerará sentimentos no coração de pessoas e que automaticamente essas pessoas tentarão nos desestimular daquilo que Deus tem para nos entregar. Deus tem algo muito maior para entregar e para derramar sobre a sua vida. É por isso que eu digo para você nesta noite, vale a pena permanecer fiel a Deus. Fique onde Deus lhe plantou, fique onde Deus determinou que você ficasse, porque coisas maiores acontecerão para a glória do nome dele. Versículo 15: e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Só entulha poço, irmão, quem não conhece a nossa garra e a nossa determinação. Só entulha o nosso poço. Só entulha o meu poço, o seu poço, quem não conhece a minha e a sua capacidade de continuar perseverando naquilo que Deus já determinou. Disse também Abimeleque a Isaac: aparte-te de nós, porque muito mais poderoso que tens feito do que nós. Abimeleque aqui não é uma pessoa, irmão. Abimeleque era um cargo governamental. Ele era como uma espécie de faraó dos filisteus, né? Então era um cargo máximo
lá dos filisteus e recebeu o nome de Abimeleque. Então não era uma pessoa. Então o rei daquela cidade, o rei daquela região, chega agora para Isaac e diz: olha só, nós estamos morrendo de inveja de você, nós já entulhamos seu poço, aqui não tem mais nada para você, nós reconhecemos que você é muito mais forte do que a gente, desaparece daqui. Isaac poderia brigar, irmão. Isaac poderia sair na tapa, na força do seu braço. Isaac poderia fazer guerra, porque ele era muito mais forte. É a Bíblia quem está falando, ele era muito mais forte. Ele tinha se tornado muito mais forte do que aquele povo. Deus tinha prosperado muito a vida de Isaac. O que Isaac fez? Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Alguém no centro da vontade de Deus, ele não tem tempo para perder com contenda. Alguém no centro da vontade de Deus, ele não tem tempo para perder com fofoca. Alguém no centro da vontade de Deus não perde tempo com inveja, com sentimentos contrários àquilo que Deus tem para nós. Porque estar em Deus, irmão, é estar na plenitude da bênção de Deus. É viver e gozar do melhor desta terra, independente do local ou da localidade em que nós estamos ou fomos inseridos. Estar em Deus é estar na certeza de que todos os dias da nossa vida haverá provisão e cuidado. Isaac, sabendo disso, ele disse: olha, não é o lugar, não é o poço, não é a região, eu vou me retirar, porque eu sei que o Deus que tem me abençoado no centro da cidade é o Deus que vai me abençoar no vale. Isaac sai do centro dos holofotes e resolve agora ir para o vale, para um lugar mais afastado do centro daquela cidade, porque ele entendia que a bênção do Senhor o acompanharia. Isaac poderia ir para outra cidade, Isaac poderia ir para outro país, ou quem sabe agora entender que tinha chegado o tempo de descer para o Egito. Mas Isaac disse: não, eu vou permanecer em Gerar, porque se Deus disse que ia me abençoar aqui e já tem me abençoado aqui, é aqui que eu devo permanecer. Quem está entendendo esta palavra? E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou pelos nomes que seu pai havia chamado. E cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali poços de água viva. Olha só, aquele povo era tão invejoso que tinham outros poços naquele lugar, e eles, ao invés de ficarem felizes porque havia um poço, irmão, se alguém cavasse um poço para mim artesiano, ia dar graças a Deus que eu ia me livrar da Cezanne. Mas aqueles homens, eles estavam movidos por tanta inveja, porque as pessoas às vezes não valorizam o seu trabalho, o que você faz, a sua dedicação, e às vezes a pessoa prefere destruir tudo do que dar continuidade àquilo que você já começou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então aquele povo estava movido por um sentimento tão grande, que o que era poço de Abraão, só porque foi de Abraão, eles foram lá entulhar tudo. A Isaac vai, e é difícil, irmão, um poço já entulhado voltar da água novamente. Mas quando Deus está no negócio, irmão, quando Deus resolve abençoar, aleluia, o Deus que governa a terra, é o Deus que manda nos lençóis freáticos debaixo da terra, é o Deus que tem água, aleluia, é o Deus que abençoa no vale, é o Deus que abençoa no monte, é o Deus que abençoa no mar, debaixo das águas do mar, é o Deus que abençoa no céu, é o Deus que faz descer chuva sobre a terra sedenta. Esse é o nosso Deus, a sua mão estendida está, e não há quem faça tornar atrás. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Isaac cavou, e os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa, só estava entulhado. Eles mesmos entulharam. Mas quando Isaac decide agora fazer o negócio acontecer, aí eles começam a contender, irmão. Mas quem está debaixo da vontade de Deus e no centro da vontade de Deus não se detém por inveja e nem se detém por contenda. Então cavaram outro poço também e porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna, o segundo poço agora, que eles contendem. Depois de Isaac ter largado aquele poço em Gerar, Isaac chama aquele lugar de Sitna. Sitna significa inimizade, significa acusação. Então alguém que está no centro da vontade de Deus, como Isaac estava, alguém que estava debaixo de um direcionamento e de uma bênção de Deus, não se preocupou com inveja,
não se deteu com a contenda e se desviou agora das acusações e das inimizades. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Isaac agora cava um poço e aquele povo começa a contender. E talvez o momento em que você esteja vivendo seja um momento de contenda, de briga. Um momento de discussão. Um momento de peleja. Mas a palavra de Deus é: continue, persevere, seja fiel, fique no centro da vontade de Deus, porque Deus está com você. Isaac estava no momento certo, na hora certa, no lugar certo, mas houve contenda. Ele disse: rapaz, Deus não está nesse negócio não. E aqui era uma guerra pessoal, era uma guerra de pastores com pastores. Aí ele vai e cava outro poço e agora chama de Sitna. Sitna, irmão, é a mesma raiz hebraica de Satanás. É dessa mesma raiz hebraica que sai a palavra Satanás. Ou seja, aquilo que era apenas uma contenda e era apenas uma inveja do coração do homem, abriu porta para que Satanás agisse no coração e no sentimento daqueles homens. Todas as vezes que somos movidos por sentimentos de inveja e de contenda, tenha certeza de uma coisa: que o próximo passo é estar debaixo da vontade e da legalidade do diabo. Quem está entendendo esta palavra? Fuja da contenda, fuja da inveja, fuja da fofoca, fuja da inimizade, da porfia, fuja dessas coisas. Deus não está nesse negócio, aleluia. Vá para outro lugar, continue perseverando e cavando, porque chegará o tempo em que Deus lhe levará a Reobote, Deus lhe levará a uma terra larga, porque nem só de luta, nem só de tempestade é a vida do homem. Haverá bonança, haverá prosperidade, haverá crescimento, haverá alargamento, porque o Deus que te chamou para a sua vontade, para a sua presença, é o mesmo Deus que te abençoará grandemente. Quem toma posse desta palavra, quem entende esta palavra, exalte e glorifique a este Deus. Aleluia! Não adianta o diabo guerrear, não adianta Satanás se levantar, não adianta, aleluia, o diabo usar pessoas, não adianta vir contra a sua vida pessoas endemoniadas. Não adianta se levantar contra aquele que Deus decidiu abençoar. Você está debaixo da potente mão de Deus, você está debaixo da vontade, aleluia, soberana do eterno Deus, e esta vontade é boa, é perfeita e é agradável. Depois da contenda e depois da resistência ao diabo, resista ao diabo, se sujeite a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Deus levará a Reobote, porque agora nos alargou o Senhor e cresceremos nesta terra. A palavra Reobote significa alargamento, significa crescimento, expansão. Quando perseveramos em Deus, vai chegar um tempo em sua vida que você vai olhar para trás e vai dizer: quantas coisas boas Deus já fez por mim. Eu estou há 18 anos na caminhada, faço agora em março. Quase 10 anos como pastor. E como eu estou falando, eu já pastoreei uma igreja que a entrada era menor do que eu tenho hoje como salário. Você está entendendo o que é prosperidade? Mas você entende que é passo a passo? E que você precisa ser fiel ao pouco? Deus nunca vai dar nada ao homem. Deus coloca o homem em situações favoráveis. Mas tudo que existe aqui na terra, irmão, não tem dono. Olhe para o seu irmão e diga: você não é dono de nada. Diga: Deus é dono de tudo. Ele diz: seja fiel no pouco, que no muito eu lhe colocarei. Ele não disse: no muito eu vou lhe dar. Ele não disse que vai dar muito, ele disse que vai colocar no muito. Porque, irmão, se nós olharmos para a palavra, Eclesiastes 2,26 diz que riqueza é transferível. Deus faz com que o homem mau ajunte riqueza e trabalhe muito para Deus transferir aquela riqueza a quem é bom diante de Deus. O homem nunca tem nada. Eu já vi, irmão, pessoas no auge, pessoas riquíssimas, quebrar, e aquela riqueza é transferida para outro.
que não tinha tanto recurso assim, a pessoa prosperar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, se hoje você está em uma situação de peleja, de dificuldade, e se você tem vivido guerras espirituais tremendas, continue, resista ao diabo, porque você está bem perto de Rehobote, você está bem perto de Deus te levar a uma terra larga, a uma terra de refrigério, a uma terra de conquista, a uma terra de prosperidade. E você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena, aleluia, suportar as invejas, valeu a pena suportar as caras feias, valeu a pena, aleluia, suportar as contendas, se desviar, aleluia, das inimizades, não se misturar, aleluia, com os acusadores, porque hoje Deus tem me colocado em uma terra próspera, em uma terra frutífera, em uma terra boa, onde o nome dele tem sido glorificado sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre a minha família. Quem está entendendo esta palavra? Aleluia, Deus está te levando para uma terra larga nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Mas temos que ter muito cuidado, irmão. Se você observar, Deus prosperou Isaac em Gerar, levou ele para Rehobote, mas mesmo na terra larga, ainda faltava algo na vida de Isaac. Isaac é próspero, vence as contendas, está em um lugar favorável. Aqueles homens já não brigaram mais com ele, já não guerrearam com ele. Ele estava vivendo um tempo de paz, de refrigério e de bonança. Mas o Senhor não lhe apareceu. Aqui não fala de adoração, aqui não fala, nesse período não se fala de altar, não se fala de adoração, não se fala de reconhecimento. E é muito perigoso, irmão, quando Deus alarga a nossa vida, quando Deus nos coloca em situações favoráveis, porque muitas vezes, dentro desses alargamentos, existem ciladas do diabo para nos tirar da presença de Deus. Quer ver? O camarada está desempregado, o camarada está na consagração da manhã, o camarada está na tarde da bênção, o camarada está no culto da noite, está no monte de madrugada, o camarada está na presença de Deus em todo o tempo e dá glória por tudo, irmão, e aquela alegria toda. Arruma um emprego bom, dinheiro no bolso. O que é que acontece? O irmão continua no mesmo ritmo? Não, ora mais, né? Vai mais vezes para o monte, vem mais vezes para a igreja. É isso? Quando ele está melhor, quando está abençoado, o que é que acontece? Ele está todo domingo na escola bíblica. Tá? Tá não? Mas não era para estar? Não é agora que ele está livre de contenda, de conta atrasada. Não é agora que ele está em paz, pode sair de manhã para trabalhar, um lugar que glorifica a Deus, traz o alimento para a sua casa. Não é agora que deveria haver mais fidelidade, sim ou não? Sim. E por que não tem? É porque geralmente o lugar do alargamento é um lugar muito perigoso. Israel, quando estava no tempo de bonança, durante 280 anos, que é chamado de período negro, no período dos juízes, Israel se curvou e serviu a outros deuses. Aquele povo estava em uma terra boa e larga, mas olhou para o profeta Eliseu e disse: olha, vamos sair daqui porque a terra é estreita. E quando eles foram para uma terra larga, eles perderam o machado, e se não fosse o profeta que fez o machado flutuar, aqueles homens teriam tomado um grande prejuízo. Nós temos que ter cuidado, irmão, em Rehobote. Tem pessoas que pararam de produzir em Rehobote. Tem pessoas que disseram: não, aqui está bom demais, que até a mulher parou de brigar comigo, pastor. Até a mulher parou de reclamar. Eu estou numa fase, pastor, que o senhor não sabe a fase boa que eu estou vivendo. Olha, dinheiro no bolso, quando eu quero viajar, eu viajo. Olha, acabou as brigas lá em casa, mas o senhor sabe, né? Não está dando para ir sempre na igreja. Está mais difícil buscar a Deus. Está difícil, irmão. Na bênção está difícil buscar a Deus, né? Por isso Deus manda algumas provas na vida de nossa criatura. E é nesse momento em que a gente relaxa, a gente baixa a guarda. Assim foi com Ezequiel, o rei Ezequias, quando ele, depois de chorar e lamentar e clamar a Deus, suplicar, pedindo um benefício de Deus, porque ele ia morrer, Deus lhe acrescenta anos de vida.
ele agora abre, baixa a guarda e abre toda a sua vida para os reis inimigos. Rehobote é um lugar em que precisamos redobrar a vigilância. Deus te levará a um lugar de bênção, a um lugar de refrigério, a um lugar de calmaria e bonança. Mas você precisa permanecer na mesma constância, na presença de Deus. Você precisa perseverar em servir e glorificar a Deus. Se você observar na vida de Abraão, por onde ele passava, o que é que ele fazia na cidade? Construiu o quê? Esse povo está lendo Bíblia não, misericórdia. O que é que Abraão fazia aonde ele chegava na cidade? Levantava um altar. Quando ele desceu para o Egito, ele levantou o altar? É por isso que a descendência de Abraão ficou escravizada 400 anos no Egito. Não glorificar a Deus, irmão, independente do lugar onde nós estamos, é um grande risco para a nossa vida e para a nossa posteridade. O seu filho observa você em casa, você no trabalho. Irmão, minha mãe foi funcionária pública durante acho que 33, 34 anos. Não me recordo agora o tempo. Minha mãe já se aposentou. Mas para mim era um privilégio visitar minha mãe no trabalho. Pelo jeito em que as pessoas a honravam, pela dedicação com que ela trabalhava, o respeito e o respaldo que as pessoas lhe davam. Ela trabalhava num ambiente com homem, com mulher, e independente do ambiente onde ela estava, irmão, era notório o respeito, a maneira com que as pessoas se dirigiam a ela, tratavam ela e tudo, ao ponto de eu nunca ver meu pai com ciúme ou com qualquer outro tipo de sentimento, né? Porque a minha mãe, ela adorava a Deus, ela exaltava a Deus com a sua fidelidade, seja em casa, no serviço, aonde estivesse. A minha mãe era a mesma pessoa, é a mesma pessoa. E entender isso faz uma grande diferença, irmão. Hoje eu vou no ambiente da minha esposa, é o mesmo sentimento. Eu vou lá onde ela trabalha, é uma alegria. Os amigos dela são meus amigos. As pessoas que trabalham com ela, ela traz para esse convívio de maneira que eu conheço as pessoas. E o nome do Senhor é glorificado lá onde ela trabalha também. Aonde a gente está, a gente busca levantar esse lugar de adoração. E eu não estou falando que você tem que chegar nos lugares cantando lindo, lindo, lindo és. Eu não estou falando não de distribuindo folheto, não. Eu estou falando, irmão, de uma vida íntegra, de uma vida correta. Eu estou falando de testemunho de vida. Eu estou falando de compaixão, de misericórdia. Eu estou falando de ser movido pela vontade de Deus em nossa vida, com atitudes que glorificam a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque às vezes, irmãos, quando a coisa começa a largar, aí a gente começa a se misturar com pessoas do trabalho, aí começa a ir para barzinho, começa a ir para lugares que não glorificam a Deus. Quando a gente chega em Rehobote, irmão, quando a gente está na prova, a gente ora no banheiro do serviço, sim ou não? Quantas vezes, irmão, corri lá para dentro do banheiro e o gerente às vezes passava assim: Luiz, está tendo briga aí dentro, né? Porque eu estava lá no banheiro do serviço, clamando, orando e buscando e guerreando, irmão, porque eu estava em momentos de disciplina ali, de guerra, de batalha. Mas quando o Rehobote chega, eu preciso ter maturidade de continuar glorificando e levantando altares a Deus. Eu preciso glorificar a Deus com a minha finança, irmão. Eu preciso glorificar a Deus com o meu casamento. Eu preciso glorificar a Deus com a vida dos meus filhos. Eu preciso glorificar a Deus, irmão, com o meu ministério, com a maneira com que eu sirvo as pessoas. Eu preciso glorificar a Deus na sociedade em que eu fui inserido. Quem está entendendo esta palavra? Cuidado com o Rehobote, porque é na largueza em que encontramos facilidades para não adorar e glorificar a Deus. E por último, já caminhando para o fim dessa mensagem, nesse lugar de largueza, ele poderia dizer: não, eu estou aqui, se acomodar e dizer: aqui é o melhor lugar para se estar. Mas quem está no centro da vontade de Deus, irmão, será sempre guiado pela voz de Deus. O que essa palavra é boa, não dá para a gente continuar, que a hora já deu.
Mas essas pinceladas dá para despertar você para alguma coisa. E partiu dali, Rehobote, porque agora os alargou. Versículo 23, depois subiu. Eu gosto dessa palavra subir, irmão, porque o mesmo Deus que permite que a gente desça, que a gente vá para o vale, que a gente sofra, que a gente seja humilhado, o mesmo Deus que permite, irmão, a gente passar os perrengues, o mesmo Deus que permite a dificuldade, é o mesmo Deus que agora permite Isaac, depois de ele estar numa terra larga. Você está entendendo o que Deus está falando? Você agora vai, ó. Quando eu estava lendo isso em casa, irmão, eu fiquei rindo à toa e dando glória a Deus. Eu estou entendendo esse mistério aqui. Versículo 23. Depois subiu. Depois subiu. Berseba. Berseba é a palavra, é o nome dado para uma cidade que depois foi dado ao poço dali daquela cidade. É engraçado que Serpa. O B é meio que misturado com V na língua hebraica, e eles chamam serva, né? Serva, ou Sheva. Essa expressão, e eu não sou dotado do hebraico, o meu amigo Davi aqui, que é o especialista em línguas semíticas, né? Dentro desse contexto aqui, a cidade recebe o nome de Beersheba. Beersheba está usando uma expressão feminina, mas para o poço a expressão é masculina. É a mesma raiz da palavra Sheba, só que um é no feminino e o outro está sendo usado no masculino. E isso tem tudo a ver com a criação, irmão, porque Deus criou macho e fêmea, Deus criou homem e mulher. Para quê? Para que houvesse multiplicação, porque Berseba, irmão, é um lugar de multiplicação, é um lugar de realização. Aí agora, olha só, e apareceu-lhe o Senhor onde em Berseba, né? E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Aí eu acho bonito isso aqui para concluir. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Tem pessoas, irmão, que quando passam por algum problema na vida, e se for um problema muito grave, a psicologia diz que essas pessoas ficam traumatizadas, né? E nós estamos em um tempo de muitas pessoas traumatizadas. Quase que a língua pegou o paladar. Estamos em um tempo de pessoas traumatizadas. A igreja hoje parou de falar do espiritual, né? A igreja hoje parou de falar de céu, de inferno, para falar agora você é o centro da vontade de Deus, né? Para trazer o homem, porque o homem está muito ferido, o homem está muito dodóizinho, o homem está muito cheio de ninho, né? E o homem precisa dessa massagem no ego para se levantar. Nós só precisamos confiar no Senhor e entender que Ele é grande. Nós somos pequenos, pós cinza, mas na mão do Senhor, aleluia, somos bênçãos e abençoadores. Então Deus agora chama Isaac para Berseba, num lugar aonde Deus agora cumpriria a promessa, porque Berseba significa juramento, né? Ou promessa. Deus traz Isaac a um lugar de promessa, para dizer a ele que a promessa está de pé. Nós temos dificuldade, irmão, de acreditar nas promessas e nas vontades de Deus para a nossa vida. Quem tem promessa de Deus? Quem tem promessa? Promessa mesmo. Dizer, eu acredito que Deus vai cumprir tal promessa na minha vida. Um exemplo, o pastoreiro é uma promessa na minha vida. Mas eu tenho promessa de que eu vou conhecer outras nações e levar a palavra do Senhor. E eu creio nessa promessa. Deus está me amadurecendo e me preparando para isso, irmão. E vai chegar o tempo em que eu vou visitar outros países. Mas não é para trabalhar para os outros, não. É para levar a mensagem do rei. É para trabalhar para o rei. É para engrandecer o rei. É para dizer que ele é grande, poderoso e fiel. Então, Isaac agora é trazido ao lugar da promessa. E Deus agora refaz a mesma promessa que tinha feito a seu pai. Porque como nós somos cheios de altos e baixos, de complexos e de traumas, nós achamos que Deus também se comporta dessa maneira.
E que Deus faz promessa e depois volta atrás. Irmão, se Deus falou que vai abençoar o teu casamento, para de pensar bobeira, isso e aquilo. Deus vai abençoar o teu casamento. Se Deus falou que vai mudar o coração do homem duro e colocar um coração de carne, é isso que eu creio. Deus tem um martelo que esmiuça a peia. Aleluia. Se Deus falou que vai fazer brotar rio no deserto, eu creio nesta palavra. Deus te prosperará. Quem está entendendo esta palavra? O problema é que precisamos confiar em Deus independente de onde nós estamos, porque a promessa de Deus é irrevogável. Não há quem revogue a promessa de Deus na minha vida, na sua vida. Deus traz ele no lugar da promessa e ele agora edifica um altar. Edificar altar. Só edifica altar, irmão, quem conhece a Deus. E edificar altar não tem nada a ver com algo físico. Tem a ver com algo aqui dentro. Eu estava refletindo sobre isso e olha o versículo que Deus me deu. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 5, versículo 18. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor, o rei, entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho que encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Isso aqui quem está falando é Naamã. Naamã está diante do profeta, e depois de receber uma cura, um milagre, algo grandioso de Deus, ele entendeu que dentro dele precisava ser levantado um altar. E ele agora voltou depois de curado, e ele queria abençoar o profeta Eliseu. O profeta disse: olha, eu não quero nada seu, eu só cumpri o que Deus queria que fosse cumprido. E ele disse: tudo bem, mas olha só, deixa eu te pedir perdão por algo, porque eu tenho o meu senhor, o rei lá, e quando o rei da Síria entra na casa de Rimom, que era o Deus lá da Síria, para adorar, ele segura no meu braço, e eu tenho que me ajoelhar com ele, diante da imagem do Deus Rimom. Mas todas as vezes agora que eu me ajoelhar com o meu Senhor, com o rei, tenha certeza de uma coisa: o meu coração não se curvará diante daquela imagem. Eu posso até me prostrar por causa do rei que eu sirvo, mas o meu coração estará diante do Senhor, meu Deus. Quem está entendendo esta palavra? Nós precisamos, irmãos, independente da circunstância, independente dos deuses que se levantam nesse tempo, aleluia, firmarmos o nosso coração em Deus, levantar um altar genuíno a Deus, de maneira que nos prostremos e adoremos somente a Deus. Edificou ali o altar e invocou o nome do Senhor e armou ali uma tenda. Você sabe o que é tenda? Não é aquela que a gente coloca lá na praia no Réveillon, não. A gente não, que eu nunca fui, todo ano eu estou aqui. Melhor coisa, irmão, é passar a virada na casa do Senhor. Teve gente aí que quase foi queimado. Ele ficou ali uma casa. Melhor que uma terra larga é levantar um altar ao Senhor, é invocar o nome do Senhor, e é levantar a tenda, erguer a casa, cuidar da família. O maior propósito de Deus, irmão, para a nossa vida não é riqueza. E ele até tem riqueza e prosperidade, porque tem muita gente rica que não é próspera. E Deus tem riqueza e prosperidade para nós. Está escrito lá em Provérbios que na sua mão direita tem riqueza e honra, e na outra prosperidade. Deus tem riqueza, honra e prosperidade. Mas muito mais que isso, Deus quer que edifiquemos o altar, invoquemos o nome do Senhor e cuidemos da nossa família. Não tem nada mais precioso do que a sua casa, a sua família. E cavou ali um pouco. Vou concluir com um trauma. E cavou ali um poço. Tem pessoas que, por passar por um trauma muito grande, têm dificuldade de enfrentar aquilo de novo. Mas quando entendemos o perdão de Deus, quando entendemos a força do perdão, não temos tempo para ressentimento. Eu vi um testemunho em São Paulo, eu acho que eu faço isso aqui todo domingo, mas esse testemunho marcou a minha vida. Uma jovem foi violentada pelo seu pai biológico, dos 13 aos 17 anos de idade. Todos os dias aquela jovem era violentada. Depois, quando chegou na fase adulta, conseguiu se livrar desse problema em sua vida. Depois de alguns anos conheceu o Senhor, foi capaz de perdoar o pai,
E esse perdão genuíno e verdadeiro, ela foi crescendo no Senhor, começou a ser líder de célula, porque quem é curado, irmão, depois é usado como instrumento de cura na vida dos outros. E já agora, depois de anos lidando com célula e cuidando de pessoas, ela agora está cuidando do seu pai na célula dela. O pai dela é discípulo dela na célula dela, porque houve um perdão genuíno e verdadeiro. Quando entendemos a vontade de Deus, estamos no centro da vontade de Deus. Não há tempo para trauma, não há tempo para problema, não há tempo para pensar no que passou, não há tempo para ressentimento. Isaac poderia, irmão, ser como muitas pessoas que se frustram, dizer: Deus o livre, que eu não quero mais saber de poço na minha vida. Ele já tinha servo, já tinha gado, já tinha possessão. Isaac estava próspero. E quando ele mudasse agora para lá, disse: eu vou fazer qualquer outra coisa, eu vou plantar macaxeira, eu vou fazer outra coisa, eu só não vou inventar esse negócio de cavar poço, porque isso me trouxe sofrimento e angústia. Mas quando estamos no centro da vontade de Deus, irmão, Deus nos leva a superarmos essas coisas, de maneira que aquilo que era dificuldade se tornou habilidade. Isaac agora, ele virou um grande cavador de poço. Isaac, depois que enfrentou com a sua profissão, cavador de poço artesiano, acho que tinha a plaquinha lá, Isaac 993-2547, né? Estava lá o telefone dele lá, celular e o WhatsApp lá. Fura-se poço artesiano, abre-se poço artesiano. E ele agora montou até uma empresa, irmão, de furação de poço artesiano. E detalhe, Beceba ficava num lugar alto. Se no vale foi fácil achar água, irmão, no alto não é tão fácil assim. Mas quando Deus está no centro da nossa vida, e quando Deus nos dá a habilidade, o salmista diz que é Deus quem adestra as nossas mãos para a peleja e os nossos dedos para a guerra. Quando transformamos a dificuldade em habilidade, em capacitação, aquilo que era difícil e que trazia sofrimento nos trará lucro, prosperidade, crescimento, renda, notoriedade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Até os dias de hoje, Rehoboth é uma cidade próspera. Você vai lá e é uma cidade próspera. É uma cidade bem sucedida. Se você colocar no Google Rehoboth, aparecem empresas usando esse nome, né? Rehoboth. Mas foi de Rehoboth que ele saiu para Beceba, para um lugar ainda melhor, aonde a sua família estava bem cuidada, aonde os seus traumas foram curados, aonde o altar foi levantado e o nome do Senhor foi glorificado. Quem está entendendo esta palavra? Por isso fiquemos de pé nesta hora. Eu quero orar por sua vida. E se há algo em sua vida que precisa ser tratado, apresenta diante do altar do Senhor nesta noite. Levanta um altar verdadeiro. O Ministério do Louvor pode vir para cá, já vamos encerrar. Rehoboth não é o seu lugar. Talvez você esteja em uma terra larga. Deus começou a lhe prosperar. Mas em Rehoboth não tem altar. Em Rehoboth talvez a sua família não esteja estruturada. Em Rehoboth, irmão, talvez o nome do Senhor não tenha sido invocado. Deus está te trazendo para Beceba, porque Deus quer estruturar a tua tenda. Deus quer fortalecer a tua vida espiritual. Deus quer cuidar de você mais de perto. Existe alguém nesta noite, irmão, afastado dos caminhos do Senhor? Existe alguém nesta noite que nunca confessou a Jesus, que nunca aceitou Jesus como... É uma expressão só, nós não temos como aceitar a Deus, irmão. Porque Deus, é Deus quem escolhe o homem. O máximo que Ele faz é testificar no nosso coração. É Deus quem fala no nosso íntimo. É Deus que nos chama. E talvez hoje o Espírito Santo está te chamando. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Senhor Deus. O mesmo Deus que apareceu a Isaac
É o mesmo Deus que está movendo a minha vida para dizer para você, nesta mesma noite, eu sou o Senhor teu Deus. Eu quero cuidar de você. Por isso, dá um passo de fé nesta noite. Sai do teu lugar e vem aqui que eu quero orar com você. Você que está afastado, ou você que nunca aceitou Jesus. Pode baixar um pouco, preventor. Glória a Deus. Onde está a primeira pessoa?